Então, gente, o CRESB, como eu disse, ele é um enfermeiro do município, ele é o responsável pelo nosso ambulatório de feridas, que vira e mexe a gente precisa entrar em contato, a gente precisa conversar com ele. E ele trouxe hoje uma apresentação sobre avaliação de feridas. O Cresby, se você conseguir pôr a apresentação aí, acho que já dá para começar. Se tiver mais algum recado, aí eu passo no final, pessoal. Ah, só para lembrá-los que eu vou colocar ali no chat o link do Google Forms, que é para a gente registrar a participação de cada um, tá? Então a presença ela vai ser por preenchimento desse formulário, desse Google Forms. Eu vou colocar ali. E o chat vocês podem usar também para fazer as perguntas enquanto o Cresce estiver apresentando, tá bom? E qualquer coisa podem me mandar aqui também que eu passo para ele, certo? E se quiser colocar aí a apresentação, fica à vontade, cara. Bom, gente, esse é um modelinho que foi elaborado, tá, baseado naquilo que o município tem de necessidade. Então, o que foi dentro desses protocolos, apesar dele já estar finalizando as construções dele, então teve algumas alterações, mas basicamente vai ser quem os atuantes do ambulatório, não somente específico do ambulatório, né, em parceria com as unidades de saúde, porque só o ambulatório ele não existe, né? Então a gente tem que ter essa visão de atenção primária, secundária, inclusive a terciária também, que é o nosso suporte do ambulatório. Tá? Então entra lá o dermato, o estomaterapeuta que vai estar associado. Hoje o ambulatório conta com 3 especialistas em lesões, né? Eu, doutor Fábio, doutora Rose, que, né, a doutora Rose faz a parte externa, que é a parte de lesão de pacientes acamados. Então, a unidade de saúde que tiver a necessidade de uma visita, de uma documentação, ou às vezes tem um pedido, né, de cunho jurídico, né, então ela pode solicitar essa avaliação, né, e a doutora Rose vai, encaminha, faz todo o processo de avaliação, suporte e orientação para a família, inclusive para a unidade de saúde. Aí tem o Fábio também, que trabalha com nós, junto comigo lá, ele faz 12 por 36, então a agenda dele é um pouco mais extensa do que a minha. Mas eu vou estar lá de segunda a sexta, alguns sábados também eu estou atendendo lá, então a gente consegue atender todo mundo. O enfermeiro da atenção primária, nesse momento, eles estão recebendo treinamento, estão recebendo uma capacitação, né, que vai habilitar ele, inclusive, a fazer os tratamentos, fazer as orientações, basicamente assim, vai ser uma extensão daquilo que o ambulatório tem hoje dentro de cada unidade de saúde. E a secretaria também está desenvolvendo já alguns modelos de como se fosse núcleos de apoio a essas unidades, né? Tem uma unidade de porte 4, que nem o Afonso Pena, tem um número muito grande de pacientes e, às vezes, a demanda fica reprimida. Então, a gente vai ter alguns polos que esses pacientes serão encaminhados para fazer tratamento de lesões de menor complexidade nessas regiões. Então, várias unidades podem centralizar ali. Se essas unidades que estão recebendo esse paciente não têm condições de fazer o aporte, eles vão estar encaminhando para nós e vice-versa também, tá? O técnico e o auxiliar vai estar recebendo alguma capacitação anexa também. Hoje o ambulatório ele não conta com médicos, tá? O médico hoje ele seria um vascular, mas a gente não tem isso dali hoje, né? Observou, talvez não é que não é importante, é que basicamente é o seguinte, ele tem uma maior finalidade dentro do CAM, atendendo a demanda das unidades de saúde. Então, a parte de lesão de pele, ficaria mais responsável exatamente pelo estomaterapeuta. A fisioterapia das unidades de saúde tem dado um suporte bem bacana para nós também, então a gente tem encaminhado os pacientes, tem dado uma boa reestruturado a parte de mobilidade dos pacientes. O serviço social, né, a gente tem algumas situações assim um pouco mais delicadas, porque nem sempre a gente consegue trabalhar o fator social daquela família, né? E o serviço de nutrição também tem nos acolhido bastante, tem dado bastante suporte ali para os nossos pacientes na questão das dietas, dos pacientes desglicêmicos, dos pacientes ali hipertensos. Então, a gente acaba fazendo um trabalho bem legal. A finalidade do ambulatório, ele vai trazer basicamente para pacientes que têm a lesão, né, e são munícipes, né? Apesar que o SUS, com a nova reforma, independente da região que esse paciente for, nós vamos atender ele, né? Chegou para você lá um paciente que veio da Amazonas, não tem problema. Se você identificou que tem que ser avaliado pelo ambulatório, você vai fazer o encaminhamento, não há nenhum problema.
né? Mas a gente vai dar esse olhar para os nossos pacientes que estão aqui no município. A gente está tendo ainda algumas situações bastante, eu às vezes até delicada, mas até entendo também a demanda das unidades, né? Que tipo de paciente vai ser encaminhado para o ambulatório? Então, a gente, né, orienta que seja um paciente que esteja com uma lesão estagnada pelo menos por 2 ou 3 meses consecutivos, que está indo na unidade de saúde, está fazendo o tratamento, está seguindo as orientações do enfermeiro, do médico, de toda a equipe, mas essa lesão não está evoluindo, né? E aí a unidade identificou que não é um fator sistêmico, não é um fator de reparo tecidual com falha, né? De repente você precisa, está com um mês aqui, não está melhorando, eu vou esperar mais 2 meses? Não, você vai encaminhar para nós, para a gente ver o que é possível estar fazendo, tá? Outro paciente que é o nosso hoje, são os pacientes de lesão vasculogênicas. Esses pacientes hoje estão em torno aqui do município, em torno de 35%, 40% mais ou menos da nossa demanda, né? E o grande problema desses pacientes é exatamente o quê? A insuficiência arterial, as DAOPs dele, tá? E é um paciente, às vezes, até de difícil tratar, o tratamento é muito moroso. Tem paciente ali que está no ambulatório há 4 anos fazendo tratamento e tem tido pouca evolução. Mas é um paciente que você não vai ficar segurando ele na unidade de saúde. Você pode estar encaminhando ele para nós, para a gente poder estar fazendo alguma parceria, algum tratamento, para poder facilitar também um pouco a vida desse paciente. Outros pacientes, como lesões por pressão, paciente que vem de hospitais, de outras instituições, eles acabam vindo para nós acompanhar no tratamento, tá? É um tratamento um pouco sensível de tratar, porque qual que é o motivo da lesão por pressão? É o mesmo motivo que se eu tirar ele, eu vou tratar o paciente. E se a família não compra a ideia de que eu tenho que reposicionar esse paciente, que eu tenho que fazer o alívio da pressão, que eu tenho que trabalhar com a higiene desse paciente, a gente não consegue curar ele, a gente não consegue dar uma melhor qualidade de vida para ele, né? Tem algumas unidades, alguns pacientes que são cadeirantes, e é extremamente difícil a gente lidar com esses pacientes, porque esse paciente ele tem a parte neurológica dele é muito comprometida, né? E o cara quer sair, ele quer ir, às vezes ele vai trabalhar, às vezes ele quer ir para um shopping, ele vai fazer a vida dele. Quer dizer, ele tem um acúmulo de pressão nessa região, além do ganho de peso corporal desse paciente, que também atrapalha. Mas existem algumas técnicas que podem melhorar a qualidade desse paciente quando ele quer ser tratado. Um outro fator são os pacientes com lesões neurogênicas, né? Que entrariam os pacientes diabéticos, rancênicos, hipertensos, tá? Esses pacientes, hoje a gente tem algumas evidências bastante plausíveis, né, que eu sempre escuto lá que o paciente diabético é o paciente que não cicatriza. Na verdade, é o contrário, ele cicatriza bem, né, desde que você modula bem o tratamento dessas lesões dele. Um outro fator importante, quem que é o paciente diabético que nós temos dificuldade de cicatrizar? O paciente que é diabético e é glicêmico flutuante. Esse paciente nós temos um problema. Tá? Mas se o paciente é diabético, faz o acompanhamento regular, mantém uma glicemia, né, até 180, ele vai conseguir cicatrizar sem muita dificuldade. Tá? Agora, aquele paciente que tem a glicemia flutuante, esse daí, ele é um desafio para nós tratarmos ele. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Referência. Oi? Tranquilo, Crespi. Acho que se aparecer alguma coisa aqui, o pessoal põe no chat, eu vou te avisando. Tá bom. Pacientes que não serão, né, de certa forma, ele pode até ser avaliado pelo ambulatório, mas ele não vai ingressar para tratamento no ambulatório. De modo geral, as feridas cirúrgicas, né, operou, né, foi, né, veio lá um pós-op, a ferida está, né, cicatrizando bem, está evoluindo bem, né, não justificaria eu tirar a vaga de um paciente que está com uma ferida crônica, de longa permanência, que é um paciente mais oneroso para o município. Então, eu não consigo, de certa forma, eu pode até ir lá, a gente consegue orientar ele em algumas coisas, mas eu acabo não internando ele pelo ambulatório. Um outro tipo de lesão que nós, inclusive a literatura apoia muito isso, que é até contraindicado, são as lesões oncológicas,
né? Essas lesões, o que nós temos de base hoje? Eu vejo muito quando chega alguns pacientes lá, as pessoas utilizando o quê? AGE, né? Que é o famoso óleo de girassol. Ele é contraindicado por esse tipo de lesão. Primeiro, o AGE que nós temos hoje no mercado, ele é um cosmético, né? Ele não é um correlato. Então, usaria ele numa lesão, né? Eu não indico ele, né? Hoje até da minha conduta de terapia, eu já não uso mais os AGEs, né? Porque dependendo da lesão, ele melhora a proliferação bacteriana. Uma lesão oncológica, em alguns estudos dos triglicerídeos de cadeia média, ele é angiogênico. Então, eu vou piorar o padrão dessa lesão para o meu paciente. Então, não tem indicação de estar usando ele. E as pessoas falam, vamos usar os AGE, porque daí faz uma hidratação de borda. É melhor usar um creme da Avon, um creme da Nivea, qualquer hidratante comum, do que os óleos, né? Óleo, ele não tem esse poder de hidratação. E ele pode até fazer uma certa lesão no paciente, dependendo do que for feito ali. Tá? Então, a gente acaba não orientando o uso do AGE, né? No caso, eu acabo não orientando o uso do AGE para determinados tipos de lesões. E nas oncológicas, né, o que se usa hoje na oncológica? Basicamente, você vai usar uma gase seca, tá? E pode associar a questão do metronidazol, tanto o geleia quanto o metronidazol xarope, né, solução, para que melhore o odor do paciente, né? Então, a gente consegue trabalhar bem. De vez em quando, eu faço parte da equipe da CEPAM, aí eu tenho bastante pedido de outras instituições, solicitando a questão de carvão ativado, né? Não se usa mais isso, né? Então, além de ser caro, é uma coisa que não tem muita efetividade. Então, é preferível usar o metronidazol, que ele vai fazer um excelente trabalho na questão do odor do paciente. Paciente assistência paliativa. Isso aqui nós temos bastante aqui no município, né? Fiquei 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6 meses ali no hospital, e a gente tinha uma demanda bem importante de pacientes na assistência paliativa. Tem a doutora Rose, que ela também ela é estoma, e ela faz toda essa parte de acompanhamento desses pacientes. Então, se a família tem necessidade ou a unidade identifica que precisa de uma conversa especializada, pode estar acionando o ambulatório, que a doutora Rose faz o acompanhamento, faz a orientação, né, instrumentaliza a família sobre determinados tipos de lesões. Tá? Então, assim, hoje a gente vai fazer os cuidados, né, de conforto para o paciente na assistência paliativa. E paciente com queimaduras de 3º grau. Como existe o evangélico como referência do município, todos eles são encaminhados lá no primeiro momento. Esse paciente saiu do evangélico, ele precisa de acompanhamento, aí vai encaminhar para nós. Mas no primeiro momento, né, os primeiros atendimentos é feito via evangélico, o hospital via evangélico, e no pós, aí a gente consegue estar fazendo o acompanhamento desse paciente via ambulatorial. Tá? Gente, todo ambulatório, todo pedido de consulta, de avaliação, ele vai ser feito por esse meio aqui, ó, ambulatório.feridas. Então, a gente pede para referenciar com a história clínica, a gente pede para o sistema atualizado, porque a gente sabe a dificuldade que temos hoje no município para poder manter o sistema atualizado, né? É uma demanda muito grande, a gente não tem toda uma equipe, todos os ACS para fazer todo esse trabalho. Então, a gente pede que venha, né, pelo menos com a referência, contra-referência, contando um pouquinho da história do paciente. Às vezes, assim, até na última conversa que nós tivemos com os enfermeiros, até falei assim, atrás eu recebi um pedido de consulta, de avaliação, que a pessoa, né, ela colocou o nome do paciente, e na referência ela colocou assim, paciente com pé. Eu falei assim, que bom, né? Fiquei feliz que o paciente tinha os pés. Mas ela não me contou nada da situação, sabe? Acho que ela acabou esquecendo e acabou passando batido. Então, a gente pede que pelo menos um pouquinho do que já foi feito, do que já foi tentado de tratamento ali, para estar explicando para nós. Aqui a gente vai ter a questão do desligamento desse paciente, tá? Então, quando ele recebe alta do ambulatório, cura, tá? Ou uma melhora da lesão, né? Vocês vão ver que alguns pacientes vão estar acompanhando no ambulatório, mas de repente, assim, evoluiu bem a lesão dele, ele não depende mais da assistência especializada, ele já pode estar dando continuidade na unidade de saúde, tipo, 90% da lesão recuperou, tá?
esse paciente vai continuar com a unidade de saúde e provavelmente 30 dias depois ele vai voltar com a gente para a gente poder estar acompanhando e fazendo alguns ajustes. Mas, de modo geral, esse paciente vai estar sendo liberado do ambulatório. Quando o paciente precisa, né, quando ele quer, né, não quer mais ser tratado, não está dando certo, incompatibilidade de horário do paciente, ou obviamente ele fala assim, ó, não quero mais esse tratamento aqui, estou feliz com a minha ferida, quero viver a vida com ela. Então, a gente tem algumas situações, assim, bastante delicadas. Inclusive, esses tipos esse modelo de paciente são aqueles pacientes que é dependente do serviço de pensões, né? Então, esses pacientes, eles não querem ser tratados porque ele tem uma pensão, né? Então, a gente acaba identificando alguns fatores e a gente acaba desligando esse paciente também. Paciente que é encaminhado por outro serviço, paciente que não segue as orientações. Hoje a gente tem uma gama um hall de coberturas dentro do município, que são, né, alguns outros municípios que a gente tem conversado, o pessoal sente bastante inveja daquilo que o município aqui de São José oferece. Mas tem paciente, por exemplo, você coloca uma bota de uno no paciente, coloca um silicone perfurado, né, basicamente você gastou em torno de 150, 180 reais de material. Aí esse paciente chega em casa e fala, não vou ficar com essa bota aqui porque a minha vizinha falou que a ferida precisa respirar. Ele vai e tira essa cobertura, ele perde essa cobertura. No primeiro momento, você até conversa, depois ele vai e você reposiciona a cobertura, mais 150, 180, ele joga fora isso. Quer dizer, é um paciente que ele não tem interesse em manter um tratamento de qualidade. Então, a gente simplesmente acaba desligando ele, conversa com ele, explica para ele e acaba desligando ele. Eu brinco muito com essa questão quando o paciente, não com o paciente em si, mas quando a gente está, pessoal, as pessoas falam, a ferida precisa respirar, né? Eu gosto de estudar bastante anatomia, mas até agora eu não achei um sistema respiratório de uma ferida, né? Então, assim, fico brincando, cadê o pulmão da ferida? Então, dá para discutir um pouquinho isso. Gente, paciente que abandona o tratamento, ele que vai uma vez, fica outra sem ir, ele não tem compromisso com o nosso tratamento. Então, a gente acaba também dando alta para ele. Essa questão da falha da cicatrização por 4 meses, normalmente está aquele paciente que está associado com outras complicações. Por exemplo, sim, uma insuficiência arterial, né, um CAP6, por exemplo, é um paciente que ele não vai evoluir. Ele precisa de um outro fator, né, de uma outra técnica para poder melhorar a cicatrização, né? A gente está com 2 pacientes ali no ambulatório com CAP6, e não vai evoluir, né? Um paciente de 76 anos, é um paciente desglicêmico, essa semana ele já foi lá para a UPA, fez uma hipoglicemia importante. Então, o que a gente vai acompanhando, orientando a família, dando suporte, mas a cura em si, basicamente, ela fica muito distante, né? Então, a gente acaba só mantendo esse paciente, assim, com orientações. E quando o paciente entra em óbito ali. E aqui a gente fez um modelinho de como é que vai ser feito esse fluxo. O paciente, todas as consultas ali do ambulatório vêm via unidade básica de saúde. Tá? Faz a consulta clínica, pode ser com o médico, pode ser com o enfermeiro, tá bom? Não tem problema. Se ele atender os critérios, vai ser encaminhado via e-mail, faremos a consulta do paciente, atender o critério, na grande maioria, em torno de 97%, eles atendem a critério, a gente interna o paciente ali, faz o tratamento, né, e acaba devolvendo para a unidade, com ele curado ou parcialmente ali estabelecido. Se esse paciente não atende critério, ele é reencaminhado com a orientação para a unidade de saúde. Eu acho que é isso aqui. Pessoal, dúvidas? Oi, Cresley, só reforça para o pessoal o e-mail do ambulatório. É o ambulatório.feridas. Ambulatório sem acento. Sim. ambulatório.feridas@sjp.gov.br. Tranquilo? Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando aí no chat, depois a gente responde tudo junto no final. Beleza. Vou fechar aqui. Uma pena que não está abrindo, né? Pessoal, aqui a gente vai trabalhar agora com as avaliações.
Vocês estão vendo bem aí? Pela... quem quiser abrir o microfone ali, então fique à vontade para abrir para a gente discutir. Se chegasse uma lesão para vocês lá na tua consulta, qual que era a visão, né, primária que vocês teriam de uma imagem como essa? Cresby, com licença. Só que, pelo menos para mim, aqui não está aparecendo a imagem. Não sei se para o pessoal tá. Para mim ainda está o slide lá do acompanhamento, encaminhamento para o ambulatório e tudo mais. Peraí, então. Agora sim. Beleza. O que a gente sabe hoje, né? Tratar feridas, todo mundo, né? É difícil a família que não conhece uma receita. É difícil o vizinho que não sabe, né, que uma planta acontece algumas coisas interessantes. Babosa, né? Essa semana passada, chegou um paciente lá que utilizou a flor do copo de leite para tratar uma lesão de um dedo. Todo mundo sabe que é tóxico aquilo lá, porque a vizinha falou para ele que ele tinha sofrido uma lesão, colocado, né, a flor do copo de leite ali, amassada sobre a lesão, que daria certo. Então, chegou com uma bela queimadura lá. Mas, enfim, em 2009, né, teve umas empresas, tá, que fez alguns trabalhos fora do país, e ela perguntou aos profissionais, né, basicamente do mundo, né, Reino Unido, aquela região da Europa, sobre a prioridade do tratamento de uma ferida. E o que se observou? Né? Que até as feridas, que a maioria delas eram tratadas exatamente aonde? Dentro da comunidade. Tá? Quer dizer, basicamente dentro das unidades de saúde. Tá? Descobriu que a maioria das pessoas que também tratam ferida, gente, não são pessoas que detêm conhecimento específico, basicamente dentro do ambiente hospitalar. Mesmo dentro de um hospital, às vezes você vai ter deficiência do especialista. E aqueles que responderam, né, dentro dessa mesma pergunta, eles perguntaram o seguinte, qual que é a área mais importante a ser protegida? E todos disseram que era a pele ao redor da lesão, né? A área anexa, a pele lesional. Quer dizer, 70% das lesões, gente, é cercada por pele inviável, pele que não precisa. Então, eu estou protegendo um tecido basicamente cerático. Então, não tem função eu proteger esse tecido. Tá? O avaliador, o que ele vai estar observando? Né? Quando você tem um paciente, chegou para você, independente do fator da lesão, independente do modelo da lesão, a gente precisa lembrar um pouquinho lá da fisiologia da cicatrização. Tá? Aquela coisa que a gente aprendeu lá no passado, a gente acaba fazendo isso daí todos os dias nesse momento. Quer dizer, eu estou no momento de inflamatório, eu estou no momento de granulação, eu estou no momento da reiterização, né? E é exatamente nesse momento que, às vezes, de eu melhorar o fator cicatricial do paciente, eu acabo piorando a situação. Muitos dos nossos pacientes, ele entra na fase inflamatória e não sai mais. Aí, nisso, eu tenho uma cronicidade da lesão. A gente conversa bastante sobre esse modelo, né, que a cicatrização, enquanto ela não sair da fase inflamatória, apesar de ela ser importante nos primeiros 72 horas, depois ela não serve para muita coisa, a não se atrapalhar a nossa vida. E o que vai acontecendo nesse primeiro momento? Se eu tenho um fator inflamatório, eu tenho uma reação fisiológica, e eu preciso disso nessas 72 horas. Para eu sair e começar a granular, eu tenho que começar a estimular fatores de crescimento que se iniciou na fase inflamatória. Quando o paciente tem algumas comorbidades, essa fase inflamatória ela é prolongada por anos, muitas das vezes até décadas. Né? Porque é nessa fase que você começa a sintetizar principalmente duas proteínas, né, que são as metaloproteinase 1 e 3. São elas que degradam o colágeno bom. Tá? E eu vou ter um fator outro importante ali, que é a sinalização, a sinalização celular do sistema leucocitário. Quando você tem a questão de sinalização de leucócitos, né, muito de nós entra com o quê? Com anti-inflamatório. Tá?
Se eu estou dentro da cascata de inflamação e eu tenho um paciente que ele é diabético e eu entro com anti-inflamatório não esteroidal, eu vou reduzir a cascata de leucotrienos dele. E basicamente os meus leucócitos já são hipoglicêmicos pelo fator diabético, principalmente pelo aquele paciente que é diabético de glicemia flutuante. Então, a quantidade de leucotrienos dele já vai ser reduzida. Então, por isso que eu acabo infectando muito fácil o paciente diabético. Normalmente, em 24 horas, eu já tenho uma evolução de uma gangrena, o início de uma gangrena. Então, a gente, hoje sabe-se que, às vezes, é melhor você entrar com a dipirona, paracetamol, a codeína, tá? Ou às vezes mesmo um outro opioide, em vez de você entrar com ibuprofeno, exatamente por causa dessa sinalização leucocitária que você tem. Você acaba reduzindo muito essa questão ali dos leucotrienos do paciente desglicêmico. Outro detalhe importante é alguns fatores que vão intervir no reparo tecidual desse paciente, tá? Que daí pode ser as comorbidades, pode ser o trauma, pode ser tabagismo, né? Pode ser o fator de cachaça dele, pode ser o próprio trabalho que ele está fazendo, né? A vida laboral dele. Então, eu tenho alguns fatores que acabam prejudicando bastante o meu paciente. Um outro detalhe que essa avaliação, quando você olhar para o teu paciente, uma das coisas bem importantes é no que o senhor trabalha. Porque às vezes a lesão dele não está melhorando porque o fator de trabalho dele exige, né, que ele não consiga fazer repouso, que o edema se progrida. Tá? Então, eu vou ter que olhar outros fatores também, além só da questão da lesão. Então, tem que ver a questão de trabalho dele, eu vou ver se ele faz repouso do jeito que precisa, que tipo, como é que está a alimentação desse paciente, também é um fator bem importante que a gente tem que estar observando ali. Tá? E assim, é um paciente que está usando quais tipos de medicamentos? Tá? Bom, de modo geral, aquilo que se aprende é basicamente esse modelinho aqui de avaliação do paciente. Inspeção completa da pele. A gente sabe que as unidades de saúde conseguem trabalhar com uma agenda bastante espaçada, né? Tipo, 5 pacientes por dia seria um sonho. Então, se você vai fazer uma consulta, você tem o quê? 15, 20 minutos, 30 minutos para poder atender esse paciente, examinar, solicitar exame, prescrever e liberar o paciente. Então, você não tem tempo de fazer, né? O tempo ele é muito pequeno para a gente fazer toda a inspeção. Mas o que eu tenho de primeiro modelo? Palpação. Eu tenho edema, eu tenho calor, como é que está a textura, como é que está o processo de umidade dessa pele, tá? Como é que está a complacência dessa pele? Tem elasticidade, não tem? Como é que está isso? E depois a tua consulta que você já está fazendo, da amnese. Então, esse é um modelo tradicional que se utiliza, mas ele é moroso, ele é demorado para fazer. Então, se você tem uma agenda lá de 8 pacientes de manhã, 8 pacientes à tarde, o teu horário de consulta de cada paciente fica só no exame físico. Pessoal, lembrando então, as lesões, basicamente, é qualquer interrupção na continuidade de um tecido, né? Seja pele, seja músculo, seja osso, seja fratura de dente, enfim, qualquer coisa que interrompeu a continuidade de um tecido, nós temos uma lesão estabelecida, que vai determinar a gravidade dessa lesão, exatamente o fator etiológico dela. Vai ser mais profundo, vai ser superficial. Tá? Os tipos de lesões que eu cuido bastante quando eu olho, e eu sempre observo, são as lesões coagulativas, né? São aquelas lesões que o paciente faz um trauma, principalmente aqueles pacientes que tomam anticoagulantes, faz o hematoma e fica ali. Passa 2, 3 dias, ele começa a fazer um edema, ele começa a fazer um fulogismo. Esse paciente provavelmente vai ter que drenar ele ou fazer um desbridamento um pouco mais agressivo nesse paciente. Então, a gente tem que observar bem. Então, paciente que é diabético, paciente que toma anticoagulante, chegou lá com hematoma, principalmente a região de panturrilha, a região que tem um pouco mais de massa muscular, olha com um pouquinho mais de cuidado, porque existe uma probabilidade de ter feito uma necrose coagulativa nessa região. Tá? Tudo bem? Gente, lesão vasculogênica. Alguém tem experiência com lesões vasculogênicas? Bom, aqui nós temos, né, em torno de 35%, 40% dos nossos pacientes são os tipos de lesões vasculogênicas. Essa primeira imagem aqui
Se a gente observar, ela é uma lesão vasculogênica de origem venosa, tá? Então, uma lesão que ela... a outra já é uma origem arterial. Mesmo que eu tenha várias varicoses, tá? Ela tem a conduta é totalmente diferente e o olhar também é diferente. Na vasculogênica, que ela é maior, né, ela é pela incompetência de bomba. Então, o paciente ele acaba tendo um edema, ele acaba fazendo uma fratura de pele, né, principalmente as dores dele começam, né, a partir das 14 horas, porque você já tem ali o empastamento de panturrilha pelo edema, e esse paciente nem sempre vai ter origem por uma TVP. Tá? A gente sempre pensa na TVP, mas a grande maioria dele é por incompetência de bomba mesmo. O outro fator, que é o tamanho dessa lesão. Essas lesões, ela tem evolução bastante, ela é lenta, mas ela é mais expansiva comparado com o arterial. Tá? Então, ela tem as bordas dela, se a gente observar as bordas dela aqui, é toda irregular, é toda serrilhada. Então, esse paciente vai ter um edema bem importante. Outro fator importante que nós temos que observar é que esses pacientes, normalmente, ele faz artrose de tornozelo. Tá? E é isso que a gente tem que prevenir nesses pacientes. O paciente com lesão vasculogênica, ele deixa de fazer o movimento plantiflexão. Ele começa a marchar, andar com impacto. Isso daí vai fazendo o quê? Calcificação de articulação, tornozelo. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente para fisioterapia, orientar ele a fazer determinados tipos de movimento. Quando eu tenho uma lesão pequena, né, a maioria, né, de nós inicia com a sulfadiazina de prata. Só que pode ser uma boa opção no primeiro momento? Pode. Talvez você não tenha outra terapêutica ali. Só que a sulfadiazina, ela deve ser usada nesse tipo de lesão, no máximo em 14 dias. Depois você tem que suspender ela, tá? E para lesões crônicas, nunca ultrapassar 30 dias sem fazer um intervalo, porque ela cria certa resistência, ela acaba não respondendo mais o que está ali. Se a gente observar bem essa lesão, no meio dela aqui, nessa parte, eu vou ter o esfacelo, tá? Quando você tiver a oportunidade, observem para vocês verem. Vocês vão ver tipo de uma membrana semi-transparente. Né? Aquilo é biofilme. E se eu não quebrar o biofilme desse tipo de lesão, não existe antibiótico que penetre aquilo. Como a gente tem essa questão da formação do biofilme nas lesões, hoje é um desafio muito grande da indústria, né? Como reduzir biofilme? A gente tem alguns mecanismos que dá para fazer isso. Só que o mais barato e mais eficiente ainda continua sendo o mecânico. Tem que pegar uma pinça anatômica, ir lá e quebrar, realmente arrancar esse biofilme. Principalmente lesões que têm mais de 6 meses, tá? Já que o biofilme ele se forma em qualquer lesão a partir de 36 horas. Então, quando eu vou quebrando o biofilme, né, eu vou enfraquecendo e eu vou ativando outras vias de cicatrização, porque eu tenho menos metaloproteinase. E hoje, o biofilme de lesões crônicas, né, ele é o principal modulador da inflamação crônica. Então, se a gente não remove, hoje, o que eu tenho hoje no município? Além das pinças, eu tenho o PHMB, né, que é o polihexamida bigonida, ele consegue fazer um bom trabalho para eu fazer a remoção desse biofilme. Qual que é o problema? Eu tenho que colocar esse paciente numa maca, beber uma gás, um chumaço com PHMB e deixar ele no mínimo 15 minutos lá esperando. E depois eu lá e fazer uma fricção em cima dessa lesão. Então, às vezes, é uma coisa que causa um pouco de desconforto, de dor no paciente. Tá? Questão de antibióticos. Hoje a gente já tem a questão da resistência, né, a multiresistência agora, e a gente sabe que o biofilme, ele é um dos principais fatores que leva a essa resistência bacteriana. Primeiro, ele tem as bactérias que estão no leito da lesão, essas vão morrer, principalmente com cefalexina, antibióticos, né, de uso geral, eles acabam sendo mais sensíveis. Mas as bactérias que estão no meio do biofilme, elas permanecem vivas, são elas que vão modular o processo inflamatório desse paciente. Então, eu tenho que tratar o processo infeccioso dessas lesões, muitas das vezes, não somente com antibiótico, mas às vezes com uma técnica uma técnica mais manual, o desbridamento, né? Antigamente fazia a irrigação dessa lesão, hoje não tem indicação para isso, porque
não tem eficiência, né? Mostrou-se que não é eficiente essa técnica. Bom, a outra lesão aqui, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a questão arterial. Observa que é uma lesão menor, parece que é até mais fácil de tratar. Mas a borda dela, como é que eu vou diferenciar uma da outra? Não é só pelo tamanho. A borda da arterial, ela já é redondinha, já é mais uma lesão de uma incisão limpa, né? Bordas limpas, já não é toda serrilhada, não é toda irregular. Enquanto aqui eu tenho pouco edema ou nenhum edema, na venosa eu vou ter um edema em porto 3 para 4, 4 para 4, tá? Já é característico. Eu vou ter muito mais dor na arterial, dor isquêmica, comparado com uma dor moderada que eu vou ter na venosa. Tá? Esse paciente, a gente faz a avaliação, né, tanto dos dois, principalmente quando eu tenho a questão ali de artérias tibiais anteriores e as podais. Tá? Então, é importante você avaliar o pulso desse paciente, né? Pode ser no dígito pressão, se você tiver o Doppler portátil é melhor, mas se eu tenho um dígito pressão ali da podal dela, é um bom sinal, né? Sinal que não tem obstrução de panturrilha. Quando tem a podal, esse paciente tem que ser avaliado pelo vascular e talvez ser indicado uma revascularização, porque senão ele não vai ter melhora. O paciente um pouco, você pode entrar ali às vezes com diosmina, né, cebralate, alguns trombofênicos ali, não há problema nenhum. Só que você vai ter essa limitação de oxigênio para esse tipo de lesão também. Tá? A pele do paciente com lesão arterial, você vai ver que é uma pele mais brilhosa, né? Ele vai ter uma raireação pilosa, ele não vai ter pelo, mas é uma pele extremamente brilhosa. Então, você já consegue identificar bem ali. Então, as principais características de uma lesão vasculogênica estão exatamente no formato da lesão arterial. Grandes, né, e toda errada, toda irregular as bordas, quanto nas arteriais, você já tem as bordas mais bem delimitadas, toda organizada. Outros pacientes que nós temos aqui são esses pacientes aqui, que são os pacientes com mal perfurante, né, ou lesão neuropática. Alguém teve experiência com paciente assim? Esse paciente, né, primeiro, são essas lesões, são lesões que são causadas pelo desarmamento do arco plantar, né? Pode não ser exatamente o Charcot, mas esse paciente ele tem a mecânica, né, a biomecânica do pé dele, do andar dele é errada. Então, não tem um tratamento específico se eu não tirar o agente etiológico. Então, eu tenho que mandar confeccionar um calçado para ele, tá? Eu tenho que moldar, encaminhar ele para uma ortopédica, para ele fazer um calçado especial, né, específico para ele, para que ele volte a fazer distribuição do pé. Tá? Então, os pacientes diabéticos, paciente obeso, alguns pacientes traumáticos, acabam desenvolvendo esse tipo de lesão, e assim, ele vai ter essa lesão meio que por repetição, ele vai curar, ele vai, né, pela neuropatia, né, ele não se importa muito, porque não tem dor, não tem nada, então ele acaba tendo essa piora ali recorrente, até evoluir para uma osteomielite e evoluir para uma amputação. Mas se a gente observar bem aqui, ó, você tem uma borda bem importante que tem que ser removida. Isso que dá para fazer no consultório. São as bordas maceradas, porque excesso de líquido, excesso de água. Esses pacientes andam o tempo todo de uma forma muito errada. Então, a gente tem que caminhar para a fisioterapia para poder estar reorganizando o andar desse paciente, fazendo uma redistribuição de peso dele. Então, ele pode usar uma bota, um RoboFoot, ele pode usar um Baruch, por exemplo, que ajuda bastante a questão dele estar utilizando. Posso entrar com sulfadiazina nesse paciente também, mas uma pequena quantidade, né, uma quantidade que cobre somente o leito da lesão, porque a maioria dos pacientes tem uma paixão de passar pomada que, gente, é incrível, né? Você dá um tubo de sulfadiazina, né, eles usam num dia, não sei o que acontece. Né? Colagenase, mesma coisa, você dá um tubo de colagenase para usar para 15, 20 dias, ele quer usar tudo de uma vez. E não é isso que acaba macerando o paciente. Quando a gente orienta usar só um pouquinho lá, né, fala assim, pega uma gota da sulfadiazina, põe lá no centro, que ela vai espalhar. Tá? Então, você evita a maceração de borda. Então, esse é um modelo de paciente que aqui, né, o Atupê tinha bastante um tempo atrás, o INAR também tinha alguns pacientes que a gente estava acompanhando. Então, é os nossos modelos de paciente. Então, esse é um modelo bem interessante de paciente que tem apresentado muito para nós.
Então, assim, o tratamento da lesão por pressão é um tratamento muito simples, né? Ele não é... A gente se assusta pelo tamanho da lesão, mas ele é um tratamento muito simples, porque eu tenho que retirar o apoio que o paciente está fazendo. Então, basicamente, eu vou mudar no comportamento, né? Tipo assim, é uma terapia de comportamento a lesão por pressão. Esse paciente, né, vai ter que fazer reposicionamento de horário, né, de quanto em quantas horas, né? A literatura, ela traz, as antigas literaturas trazia assim, o paciente tem que virar, né, a cada 2 horas. Concordo. Só que se eu tenho um paciente emagrecido, caquético, desnutrido, eu vou deixar ele 2 horas em cima daquela região? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que reduzir esse tempo para ir 1h30 no máximo. Tá? A lesão, a região que se ele for ficar deitado em decúbito dorsal, nesse caso aqui, ó, a lesão tolera até 60 minutos. Então, se eu for deixar o paciente posicionado sobre a lesão, até 60 minutos. Se é uma área íntegra e é um paciente nutrido, um paciente consciente, até 3 horas. Tá? A gente pega 2 horas como média. Se está bem, se ele não tem nenhuma lesão, não tem nada, eu vou trabalhar no colchão pneumático. Tá? Eu não vou orientar esse paciente a utilizar AGEs, óleos. Né? A gente sabe muito que o óleo ele não tem poder de hidratação. Tá? O óleo, ele simplesmente está ali como um cosmético. Então, o que eu posso usar? Pacientes que não são alérgicos, né? Academia Europeia de Dermatologias, ela orienta muito a questão do uso da ureia, né? Utiliza a ureia 10% para esses pacientes, que tem um poder de hidratação e de emoliência muito grande. Então, eu consigo trabalhar bem com esses pacientes, protegendo bem a pele dele, desde que ele não tenha lesão, tá? Manter ele sempre nutrido, fazer o reposicionamento esses pacientes a cada 2 horas, não há nenhum problema, e orientar a família a adquirir um colchão pneumático, que é uma boa opção, tá? Ou casquinha de ovo, tá? Aqueles dentes que é feito de PVC, eles não são indicados, né? Eu sempre falo assim, que os casquinhas de ovo, dependendo como você utiliza ele, ele é um dispositivo produtor de lesão por pressão. Né? Primeiro, a família às vezes não vai ter o feeling de ir lá e encher ele, deixar ele numa densidade confortável para a família. Eles vão e enchem, deixa ele duro. Então é a mesma coisa que deixar ele em cima do colchão, deixar ele no chão, ele vai estar rígido, ele vai estar fazendo a pressão. Um outro fator, esse colchão casquinha de ovo, ele não permite criar uma circulação de ar, diferente do pneumático, que ele tem um time, né, que as células se movimentam. Então, você vai encher uma camada de célula enquanto a outra vai estar esvaziando. E nesse momento você vai ter a alteração do microclima ali, você vai ter uma circulação de ar, pequena que seja, mas ainda vai ter essa circulação de ar. E é exatamente isso que faz com que o paciente não tenha as lesões, dos motivos que ele não tem as lesões por pressão. Tá? A higiene desse paciente vai contar muito. A gente sempre tem atendido alguns pacientes, assim, que socialmente falando, gente, é delicada a situação deles, a questão da higiene é extremamente precária desses pacientes. A família não tem muito, né, condição, às vezes não tem a estrutura para poder acompanhar esse paciente. A gente sempre brinca muito, né, que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos às vezes não consegue cuidar, né, de uma mãe de 35 quilos numa cama. E é bem verdade, a gente tem acompanhado muito casos assim, que às vezes a família está insubordinada, né, em ajudar a fazer o cuidado do familiar, da mãe ou do pai ali. Só alguma dúvida? Aqui é uma outra lesão, tá? Às vezes vai surgir para vocês também nas unidades, que são as lesões neoplásicas. Esse tipo de lesão a gente não mexe muito. Tá? A gente procura não sangrar ela, a gente procura não desbridar, não colocar nenhuma cobertura, a gente deixa ela um pouco mais desidratada mesmo. Tá? O máximo que você vai fazer ali é o sorinho. Se ela tiver odor, você vai utilizar ali um metronidazol, ou geleia, ou o xarope, né? Coloca na gase, coloca em cima e protege. Tá? Trabalhar com prevenção de miíase nesse paciente também, que é bastante comum esse tipo de situação.
Gente, a avaliação da ferida, então a gente trouxe aqui as principais lesões que tem dentro, que tem chegado para nós no ambulatório nesses últimos 10 anos aí. A avaliação de ferida, basicamente, ela vai seguir um roteiro. Eu acho, assim, que até então nós usávamos ele. Classificar uma ferida, né? Qual que é a geografia dessa lesão, aonde que ela está, perna direita, perna esquerda, panturrilha, abdômen, região sacral, medir, né, fazer a topografia dessa lesão, qual que é o tamanho dessa lesão, né? Em que fase da cicatrização essa ferida está, né? Qual que é a importância de eu saber disso? Eu escolher o tratamento correto, escolher a cobertura correta, entrar com antibiótico na hora certa, né? Não é porque ela está vermelha que ela está infectada, não é porque ela está no processo inflamatório que eu tenho que entrar com antibiótico. Às vezes eu não preciso do antibiótico no processo inflamatório, né? A gente vê muito isso. Só que também a gente fica muito refém do paciente. O paciente chega lá para você consultar ele. Aí você fala, ó, vou entrar aqui com a medicação, vamos entrar com paracetamol, por exemplo, você vai tomar lá de hora por tantos dias se tiver dor. E se você não prescreve um antibiótico, seja né, um Bactrim que seja uma cefalexina, esse cara sai dali e vai fazer uma reclamação. Quer dizer, o médico não presta, o enfermeiro não presta, ninguém presta, por quê? Fui consultar e o médico mandou tomar paracetamol, não passou nenhum antibiótico, porque ele não entende que às vezes não é o momento do antibiótico, né? Às vezes a gente tem que deixar bem claro isso para o paciente também, para a gente não se tornar refém, né, de querer fazer a coisa certa e acabar sendo culpado por aquilo que a gente acabou fazendo certo. O leito da lesão é uma coisa bem importante. A gente vai estar falando um pouquinho à frente ali, mas o leito dessa lesão, a gente tem que saber qual é o tecido que está ali. Tá? Como é que está a pele anexa, tá? Qual que é o tipo de exudato, a gente vai estar falando um pouquinho também. Né? Os exudatos, né, é aquele líquido que sai, e eu tenho o transudato, tá? Que eu vejo o transudato principalmente nas queimaduras de segundo grau, formação de bolha. E tem o exudato que eu tenho nas lesões crônicas. Tá? Então, eu tenho que observar isso. É uma lesão que tem esfacelo, tem necrose, tem algum tecido inviável, necessita de algum tipo de desbridamento. Pode ser o químico, pode ser o mecânico, pode ser o conservador, ou pode ser mesmo um cirúrgico. Tá? A grande maioria, em torno de 97%, o desbridamento, a gente consegue resolver ele com o químico e conservador. Tá? Lesões infectadas é diferente de lesão colonizada. Tá? As unidades ainda pedem a questão do SUAB da lesão. Gente, hoje não tem mais indicação de fazer SUAB, porque como eu sei que ela está colonizada, todo SUAB vai ser 100% positivo. Tá? Então, se eu tenho realmente uma necessidade de entrar, de descobrir qual o germe que está ali, você fez já 2 tipos de antibiótico, não melhorou, o que se orienta hoje? Fazer uma biópsia da lesão, coletar a biópsia e encaminhar para análise de antibiograma daí. Tá? Então, o SUAB em si, ele vai vir positivo de qualquer forma. E na grande maioria você vai ter um Staphylococcus, vai ter um Strepto, tá? Você vai ter uma Enterococcus ali. Então, melhor você já entrar com algum antibiótico, por exemplo, um ciprofloxacino, você já pega um Bactrim. Tá? Cefalexina, eu já nem vejo tanto motivo mais para usar em lesões. Né? Amoxicilina é uma opção? É, mas eu entraria já com a questão do clavulin, já com a amoxicilina, 20% dos germes comunitários já está resistente a eles. Então, você já pode pegar um outro fármaco ali para estar fazendo. Em alguns casos, se você observar né, um processo infeccioso, você já pode entrar ali com amicacina ou fazer mesmo a questão ali de uma ceftriaxona por 5 dias, também é uma opção que dá para ser feita. Tá? Mas aí vai de cada critério de lesão nesse momento. Dor, né? O desconforto desse paciente, como é que está? A dor, ela é nosso aliado no tratamento. Porque se eu tenho um paciente que tem uma lesão vasculogênica, eu sei que ele vai ter dor. Só que a dor faz com que o paciente faça repouso. Porque eu posso utilizar isso como estratégia associada ao tratamento. Então, está tendo dor é porque esse paciente está tendo edema, ele está forçando o edema. Você está usando uma bota de una, está usando uma cobertura, está exudando muito, é porque ele está se mobilizando. O paciente em repouso não exuda tanto. Tá? Então, eu tenho que chegar e falar, ó, o senhor precisa fazer mais repouso, o senhor tem que fazer mais repouso. Tá? Se a dor está piorando, é porque o senhor tem mobilidade em excesso.
Então, a gente pode utilizar, uma das estratégias é a própria dor do paciente, tá? Ah, não consegue. Então, você pode entrar ali, por exemplo, com os analgésicos simples, tá? Pode entrar com a codeína, e alguns pacientes que não têm problema cardíaco, com a amitriptilina é uma excelente escolha também, porque ajuda ele a relaxar, ajuda ele a dormir. Tem o pré-gabalina, para paciente neuropático, pré-gabalina, 75 miligramas, também é uma boa opção para tratar esse paciente. Vai demorar um pouquinho, 4, 5 dias para fazer o efeito, mas você pode associar ali um analgésico simples com o pré-gabalina, e ele tem uma melhor resposta comparado, a longo prazo, né, comparado com uma codeína. Então, e observar se o paciente tem algum processo alérgico, alguma sensibilidade, né, alguns pacientes, né, têm alguma... pacientes imunológicos, né, também tem alguns problemas ali que a gente tem que estar observando ali. Psoríase, paciente psorítico também, dependendo da região, ele que se coça bastante, ele produz uma lesão ali, então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente, tá? Dentro desse mesmo tema aqui, veio uma paciente para a gente tratar, ela tem psoríase, faz acompanhamento de psoríase, fez uma lesão e estava tomando, e a lesão não melhorava, e aquilo não evolui. Ela ficou 4 anos tratando, dei alta para ela semana passada. Talvez alguém de vocês vão conhecer dela, a senhora Raquel, né? Se não me engano é do Veneza. E essa paciente, ela veio com a queixa de psoríase, aquela coisa toda, e não era psoríase, tá? E ela tem um lúpus, assim, bastante exacerbado, e ela estava fazendo alguns fármacos ali, imunossupressores, e a lesão não melhorava. A gente foi descobrir a questão da imunossupressão dela por fármaco. A gente tem que observar isso também, quando você vai avaliar um paciente. Está tomando algum imunossupressor, você vai ter pior. Bom, gente, hoje, percebe que para avaliar uma ferida, não é só olhar ela e falar assim, é um machucado, está bonita, está feia, está isso, está aquilo. Só que isso demanda tempo das equipes, né? 2015, juntou um pessoal e falou assim, tem que ter um jeito mais fácil da gente avaliar uma lesão, porque cada profissional avaliava de um jeito. E teve um estudo, né, recentemente, que ele avaliou 14 ferramentas de avaliação. E o incrível é que todas elas, nenhuma atendia critérios ideais de avaliar essa lesão. E 2013, 2014, né, juntou o Reino Unido, Alemanha, Brasil e China, pegaram 200 pacientes, né, um total de 412 pacientes, e começaram a trabalhar em conjunto. E o que eles observou nesse período? Que toda a descrição do trabalho que eles foram feito, o que mais se destacou para avaliar uma ferida era 3 pilares, que era o leito da lesão, a borda da ferida e a pele anexa à ferida, a pele perilesional. Então ficou mais fácil para eu estar trabalhando, tá? Isso foi dado o nome de triângulo de avaliação de ferida, né? Quer dizer, é uma estrutura holística que vai permitir o profissional avaliar com mais clareza, com mais facilidade essa lesão. Exatamente o que eu vou avaliar? No leito da ferida, tipo de tecido, se tem ou não infecção, qual é o modelo do exudado, é seroso, é sanguinolento, é purulento, como é que está? Outro fator, né, eu vou avaliar a borda dessa ferida. Como é que está a borda? Está macerada? Como é que está essa pele? Como é que está se tem descolamento dessa borda com o leito da lesão? Se eu tenho uma borda epibolada, que é um outro problema que a gente vê aqui, ó, nas lesões por pressão, ó. Aqui eu tenho uma borda epibolada, porque ela vai enrolando a pele para dentro, ela vai cicatrizando de forma errada. Então isso, eu não consigo fechar essa lesão. Às vezes eu tenho que ir lá e reulcerar, né, pegar uma lâmina e fazer um descolamento para eu poder cicatrizar esse paciente. Um outro detalhe é a pele perilesional, tá? Quando você olhar para uma ferida, por exemplo aqui, ó, eu estou vendo a ferida aqui, ó, né? Eu tenho que pensar mais entre 3 e 5 centímetros de pele viável como margem dessa lesão. A borda vai estar aqui, ó, somente aqui, ó, aquilo do tecido granulado, né, com a presença de pele. E junto dela, eu vou ter que observar mais 5 centímetros, como é que está a qualidade dessa pele.
Se eu tiver uma pele ressecada, uma pele lesionada, com marcas de micropore, né, lesões por adesivos, eu tenho um problema ali. Ela não vai cicatrizar e a chance dela ampliar essa lesão é grande. Aqui nós temos um outro tipo de lesão, que essa imagem, já repeti ela 3 vezes aqui, mas porque ela atende bastante critérios para nós. Né? O tipo de leito que eu tenho na ferida, por assim, tecido de esfacelo. Né? A pessoa fala, isso aqui é pus. Não, eu tenho esfacelo. O esfacelo é muito confundido com a fibrina, ou vice-versa. O esfacelo já é um tecido mais gordinho, mais gorduroso, mais mole, tá? Mais gelatinoso. Enquanto a fibrina, ela é branca da mesma qualidade, mas você já vê ela muito mais densa, muito mais aderida. Ela lembra mais uma característica de um tendão. Tá? Enquanto o esfacelo, bem gelatinoso, se ela for bem dura, é um processo de fibrina. Eu vou ter o processo das necroses, que daí eu tenho que estar fazendo remoção. Aqui é um dedo, talvez escuro, né? Mas aqui eu tenho uma placa necrótica, tá? Aqui conhecido também como escaras. Tecido perfeito, que é o tecido já reepitelizado. E eu tenho o tecido de granulação, que é o tecido que nós esperamos. Nesse tecido de granulação, eu tenho que observar algumas situações. O pessoal tem questionado bastante assim, eu estou tratando a ferida e de repente começa a sangrar muito aquilo lá. Aí cria tipo umas verruguinhas no tecido. E daí não tem o que fazer aquilo lá, não melhora, não regride. Então você está hipergranulando essa lesão. Então você tem que reduzir isso daí. A hipergranulação ela ocorre mais ou menos em 20% das lesões. Eu tenho métodos para fazer isso. Primeiro, eu tenho que desidratar esse tecido. Você pode utilizar soro fisiológico 20%. Tá? É uma boa opção. Então, você faz a gazezinha, faz uma turunda ali, molha com sorinho fisiológico 20% e deixa ali. Pode fechar e deixar ali. A cada 12 horas você troca, não tem problema. O outro é o PVPI, porque o PVPI ele é citotóxico, então ele vai reduzir também. Tá? Se nenhuma dessas duas você conseguiu resolver, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer o cloreto de sódio 20%, tá? E vai ter que fazer pressão. Você vai ter que fazer alguma coisa que pressione, ele faz o cloreto ali e faz uma pressão em cima, alguma coisa ali que ele vai fazer pressão em cima, ele vai reduzir também de forma bem mais rápida. A outra forma é você falar e fazer uma incisão, né? Remover, desbridar uma lâmina ali. Qual que é o problema? A chance de você voltar a hipergranular é muito grande. Então, se precisou cortar, vai sangrar bastante, que é esperado. Você corta e faz a desidratação aí com solução hipertônica. Gente, o leito da ferida também, a questão de borda, a gente vai ter as macerações. A gente observa muito em calcânio, lesões exudativas, tá? Esse excesso de pele branca aqui, ó, isso aqui é um problema, paciente pé neuropático, isso aqui não pode acontecer, tá? Isso daqui é um ótimo carreador para processos infecciosos da lesão. Então, a gente tenta evitar, é sinal que a cobertura está errada, o tratamento está errado e o paciente não está seguindo as orientações. Então, a gente tem uma sequência de fator aqui, tá? Cozinhando literalmente a pele do paciente anexo aqui. Paciente com desidratação de borda também, tá? Paciente muito magrinho, desnutrido, paciente diabético, né? Faz essa xerodermia. Então, esse é um outro fator importante. No paciente desidratado, eu posso utilizar tanto na borda, né, pele íntegra, um hidratante, tá? Posso utilizar ureia, que é o mais recomendado, ou posso utilizar um outro chamado creme barreira, tá? Aqui a gente tem da Cavilon, a gente tem de várias marcas, da Pilsana, da Coloplast, mas o creme barreira é uma boa opção para esse tipo de lesão. E ela recupera bem rápido, questão de 24, 36 horas, você já tem uma boa recuperação dessa área. Bom, esse é o modelo que nós tínhamos visto do processo... perdão, aqui. Então, a desidratação a gente vai fazer de preferencialmente com cremes hidratantes, à base de ureia, 10%, tá? Por que não mais de 10%? Porque ela vai se tornar desbridante. Então, se você utilizar uma 15%, 20%, você vai desbridar. Tá? Se você precisar desbridar, porque tem ceratose, aí você dá a opção para papaina. Tá?
10, 15, 20, até 50% ela é segura para fazer um desbridamento daí. Mas eu prefiro usar de 10%, que ela faz um desbridamento um pouco mais devagar, mas de excelência. Tá? O descolamento é outro fator bem importante, que a gente vê principalmente na região glútea de paciente, quando você tem ali a questão do glúteo máximo com o glúteo médio ali, então você tem esse deslocamento. Isso às vezes se torna um problema, porque ela faz uma bolsa, né? Ela faz uma loja de exudato purulento ali. E às vezes você tem que estar fazendo drenagem, essas situações assim. Quando tem esse descolamento, você tem que basicamente ir lá e lesionar a área para voltar a fazer, né, a adesão entre os planos novamente ali. Tá? A parte epibolada, né, a gente tem as lesões aqui que a gente observa aqui, que a pele, né, ela começa a cicatrizar para dentro, em vez de ser de plano horizontal. Tá? Então, quando acontecer isso, você vai ter duas opções. Aliás, isso vai acontecer porque, como você tem a cavidade superior a 2 centímetros, né, 20 milímetros, obrigatoriamente você tem que fazer o preenchimento dela. Tá? Se você não fizer o preenchimento, ela vai fazer essa epíbole e você não cicatriza o paciente. Aí tem duas opções. Ou você entra com uma lâmina na borda, descolando a pele, literalmente aqui, fazendo corte, ou você incisiona, anestesia e incisiona do lado. Tá? Então é preferível prevenir isso daí. Tá? Às vezes pega a lâmina, vai fazendo descolamento aqui aos pouquinhos e consegue estar revertendo a situação. Tá? Então, de 90% das vezes você consegue reverter só com o descolamento e fazendo preenchimento. Esse é o modelo que nós conhecemos, né? Mas se tem um mais fácil, que é esse daqui, ó. Ele já vem pronto, posso mandar para vocês depois. Esse aqui foi a Coloplast que cedeu esse modelinho. Ele é muito mais tranquilo para a gente estar fazendo, tá? Então, você tem aqui o nome do paciente, você tem o peso, você pode pegar exatamente o quê? Os 3 pilares que eu preciso estar avaliando do meu paciente, que é basicamente isso daqui. O leito da ferida, se tem necrose, se não tem, se está granulado, se não tem, como é que está as bordas, tá? O que eu quero tratar desse paciente? Eu tenho que melhorar as bordas ou só tenho que melhorar o tecido? Às vezes as bordas estão boas, o leito está errado, tá? E a questão da lesão perilesional, que eu só vou ter que hidratar no primeiro momento. E aqui eu tenho todas as estruturas que eu consigo estar trabalhando também, se eu quiser ter um registro um pouco mais fidedigno desse paciente. Um outro fator que eu trabalho é a regra do time, né? Que é o tecido, né? Avaliação. Que tipo de tecido eu tenho? Esse tecido tem infecção ou só está colonizado? Qual que é o exudato? Qual que é a, né, do M da moisture? Qual que é a umidade que tem lá dentro? É uma umidade fisiológica esperada ou é aquela umidade excessiva do exudato, do processo flogístico, um processo infeccioso associado? Tá bom? E volto para as bordas da ferida. Uma ferida sempre vai cicatrizar de bordas para o centro. Sempre vai ser isso. Então, eu tenho que trabalhar pele desse paciente. Né? As pessoas falam, a granulação está boa. Perfeito. Se não tiver pele, não resolve o meu problema. Então, eu sempre vou dar preferência para o quê? Se não tem infecção, se não tem nada que me atrapalhe o processo, eu vou priorizar a pele desse paciente. Por isso que as bordas eu vou estar fazendo o trabalho mais específico dela. Tá? Então, aqui, voltando a essa imagem, nós temos uma pele, né, de borda, né, periferia boa, saudável. Eu tenho um leito misto, que eu tenho necrose, eu tenho esfacelo, tenho granulação e tenho reptilização. Essa parte da reptilização eu vou pensar como borda, como pele anexa, né, pele-lesão. Então eu vou hidratar. Aqui eu tenho que remover isso daqui, então eu vou desbridar, enquanto aqui eu vou estimular a formação de pele aqui, ó. Curativo ideal, ele é aquele que mantém úmido, não molhado, né? Resolve um pouco da absorção, trabalha um pouco da exsudação do paciente, ele permite uma troca gasosa com o meio ambiente, então ficar muito tempo fechado não é bom, tá? Ele tem que estar fazendo pelo menos a cada 12 horas a troca de coberturas secundárias, tá? Manter uma temperatura ideal, né? A gente vê muita questão assim, soro frio, soro quente. O ideal é o soro com temperatura de 37 graus. Por quê? Quando você joga um soro frio em cima, um soro de frio, mas em questões de temperatura ambiente,
Pelo fato de você abrir essa cobertura do curativo, você vai interromper o processo, né, de enzima em 45 minutos. Se você molhar ele com uma solução temperatura ambiente, ele vai parar em 4 horas. Então, se esse paciente troca o curativo 2 vezes por dia, você deixou de cicatrizar, né, os processos químicos em 8 horas. Tá? Então, o ideal é que seja uma temperatura morna. 15 segundos, mais ou menos 10, 15 segundos ali de micro-ondas, na casa do paciente, é uma boa opção. Que não tenha partículas, que não deixe sujeira, né, que seja fácil do paciente remover essa cobertura, né, porque tem paciente que ele coloca gaze seco em cima de uma escoriação, e, gente, o paciente canta para nós nessas horas, né, quando a gente vai remover. E mesmo molhando, é extremamente doloroso para o paciente. Então, dá preferência para as coberturas não aderentes, né? Gaze não aderente, alguns silicones perfurados são boas opções. Eu creio que em breve a gaze não aderente vai estar nesses polos das unidades de saúde. Logo, o custo não seja tão caro nem para o município ou para a família quando ela tiver que comprar esse material. As referências. Pessoal, espero ter ajudado aí nessa trajetória. Cresle, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Muito, muito bom. Nossa, foram bastante informações, né? Ainda bem que vai ficar gravado para a gente poder rever depois e poder absorver mais ainda. Muito bom. Cresle, se puder mandar para nós essa aula depois, disponibilizar para a gente deixar no Drive também. Mando sim. Obrigada. Nada. É um prazer poder estar participando, sem dúvida alguma. Quero estar à disposição de vocês naquilo que vocês precisarem. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, algum chocolate. Ó, a Ellen levantou a mão, então, Ellen, se você quiser abrir o microfone ou colocar no chat a sua dúvida, pode, fique à vontade. Muita gente aqui elogiando sua aula, tá? Obrigado. Olá, boa tarde, tudo bem, Cresle? É mais para agradecer mesmo. Nossa, uma aula ótima. Obrigado. Vai dar um apoio bastante aqui para a gente, né? E eu ia pedir mesmo, como já foi pedido aí, essa aula disponível para a gente, então era somente isso mesmo. Obrigada. De nada, imagina. Alguém perguntou aqui, eu vi no chat, não usar Dersane. O que usar? Os óleos, né, a gente não entrou muito em detalhe, mas os óleos, eles não são hidratantes. Tá? Eles não têm função de emoliência. Tá? Primeiro, a molécula dele é muito maior no processo de absorção. Então, é diferente de um fármaco. Então, ele vai ficar retido na pele e assim, o óleo é um ótimo conservante de calor. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma pele bastante fina, camado, eu vou lá e passo óleo nele, eu tenho uma probabilidade de aumentar a lesão. Tá? Porque eu vou desidratar mais ainda, porque ele vai perder calor por isso. Então, eu dou preferência para hidratantes. Pode ser qualquer hidratante. Qual que é o recomendado hoje? A base de ureia. Tá? Você tem os ureias 10%, é uma ótima opção. Cresle, aproveitando, você falou aí do hidratante, tem alguma recomendação? Assim, eu sei que você falou que qualquer um serve, né, de preferência a ureia, mas a ureia a gente sabe que não é tão barata assim, né? Para o nosso paciente adquirir, o que você sugeriria? Existe uma fórmula, tá? E você pode usar ela, não sei quanto que custa aqui, lá em São Paulo a gente pagava R$8 ela lá, apesar que era laboratório lá, que era óleo à base de semente de uva. É um excelente hidratante, tá? Você manda manipular óleo de semente de uva, mais ou menos entre 5% e 10%, 8% como média. Bom, então ele tem uma função excelente. Ureia, ela não tem mais ou menos assim tem o Coicochera, ele custa média de R$70, tá? Tem o Ureia 10, se alguém pesquisar aí no Google, vocês vão ver que ele é um frasco rosa. Tá? Ele tem tanto para os pés, você tem as fraturas de calcânio, né? Então ele resolve aquilo, ele é canforado, então dá uma sensação boa depois daquele plantão, daquele dia cansado.
Você passa a ureia na panturrilha, você vê aquela sensação gostosa de alívio, tá? Mas ureia 10, eu gosto muito, eu tenho, cadê? O meu é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele tem um, deixa eu abrir a câmera aqui. Fala aí pra ele. Não é propaganda, por favor, tá? Isso. Não é propaganda. É esse cara aqui. Eu gosto muito dele porque ele tem um cheiro bem suave, não deixa marca. E assim, o resultado final dele na mão ou na pele é de toque aveludado. Então ele é bem confortável para os pacientes que têm xerodermia diabética ou algum outro problema ali. Tá? Não está aparecendo a imagem? Não, para nós apareceu aqui, Clédio. Mas assim, ó, se você puder depois, Clédio, até essa parte de manipulação, essas coisas assim, bem, que a gente pode usar no dia a dia, se puder, você compartilhar conosco também, a gente coloca tanto no grupo dos médicos quanto dos enfermeiros. Assim. Mando sim. Uma sugestão de marcas também não tem problema. Sugere várias aí, a gente... Não, tá bom, tá bom. Mando sim, faço um bem bolado e mando sim. Tá? Mais alguma pergunta? Cresle, eu acho que ou o pessoal está muito tímido ou você esclareceu todas as dúvidas. Mas muito, muito obrigado. A gente já deu tempo aqui, mas queria realmente agradecer você por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Foi muito, muito bom. E é isso, muito obrigado. E vou reforçar para o pessoal para colocar o nome lá no link, tá? Da presença, lá para a gente fazer esse controle, para a gente poder fazer os certificados também. Perfeito. Pessoal, o Cresme, ele... desculpa, Cresme. Ele está agora ali no comando do ambulatório de feridas, eu preciso já falar muito. Mas só para reforçar, então, qualquer dúvida, pode mandar no e-mail do ambulatório. Pode. E qualquer coisa também ele responde para nós por aqui depois. Isso. No ambulatório eu faço pela parte da manhã, né? Até às 13 horas eu estou lá, à tarde eu tenho outro trabalho que eu acompanho aí, né? Mas pode mandar sim, gente, tá? Então a gente faz toda essa parte via e-mail ali de orientação. Dia 14, se eu não me engano, do 3 agora, vai ter um outro treinamento. A gente vai estar falando sobre desbridamento dos enfermeiros das unidades de saúde. Então, acho que a secretaria vai estar orientando o pessoal, passando aí para a gente já estar se organizando. Então, provavelmente a gente já vai habilitar o pessoal lá a fazer desbridamento. Estamos tentando comprar umas carcaças de porco aí para levar para lá já. Então, vai ficar bem bacana. Muito bom, Cresle. Então, agradecer de novo e agradecer também a presença do pessoal aí. E nos vemos no próximo mês, última sexta-feira. Mas sempre, última sexta-feira do mês, a gente está junto aí com algum tema importante. Tá certo. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. É gratificante poder estar trabalhando, andando junto com vocês nessa longa caminhada, né? Mas estamos aí naquilo que a gente puder colaborar e fiquem à vontade. Obrigado.